queridos, a paz do Senhor. Quero aqui deixar um bem-vindo a todos que estão nos acompanhando neste momento por este canal. Mais uma aula a qual nós estamos aqui a expor, pela graça e a misericórdia de Deus. E eu louvo a Deus pela esta oportunidade que nos é concedida, para que possamos estar aqui falando mais esta aula da Escola Bíblica Dominical pela editora CPAD. Vem conosco aqui pastor Luciano, pastor Liel e também pastor Wilson. Amém. Que estará dando também os seus comentários sobre este assunto, e eu glorifico a Deus pela vida de cada um desses companheiros. Bem, lição de número 4, a qual nós estaremos fazendo a exposição como uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical, é Elias e os profetas de Azera e Baal. Bem, eu não vou aqui me deter à leitura do texto bíblico, tá? Para nós não ficar tão aqui preso a isto, mas eu quero já convidar aos senhores para que nós possamos estar fazendo já aqui a exposição desta pré-aula. Bem? Bom, como nós estamos falando a respeito dos personagens de cada lição, e queira mais observar que está sendo uma figura principal desta lição também é o profeta Elias, dentre outros personagens a qual nós vamos estar vendo aqui no decorrer da exposição da palavra e do ensino. Bem, bom, então eu convido vocês para estar nos acompanhando e também estar aí participando conosco. Espero que seja uma boa exposição e que possa te ajudar, né? Se o senhor for um professor, uma professora da Escola Bíblica Dominical, se não for, sendo um aluno, que possa também te ajudar aí, servindo para edificação para todos. Bem, eu quero vos chamar a atenção para o capítulo de número 18 de 1 Reis, a partir do versículo de número 19, tá? Que nos diz assim o versículo 19: Agora envia e ajunta diante de mim todo Israel no Monte Carmelo, e os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Olha, na lição anterior nós vimos que Deus pede para que o profeta se apresente a Acabe. O seu primeiro encontro foi com Obadias. Obadias foi o intermediário para que pudesse ter esse encontro, o profeta Elias e também Acabe. E depois, quando eles se encontram, é interessante que, como nós vimos na lição anterior, Acabe toma ele como o perturbador de Israel. Elias vai responder: não tenho sido eu o perturbador, mas tu e a casa de teu pai, porque abandonaste os mandamentos do Senhor Jeová e seguiste os Baalins. O versículo 19, ele faz uma convocação geral para o povo de Israel. E ele diz a Acabe dessa maneira: envia e ajunta diante de mim todo o Israel no Monte Carmelo. O versículo 20 diz assim: e Acabe convocou todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. É interessante que Elias ele não vai só chamar os profetas de Baal e de Azera, ele quer todo o povo de Israel presente, porque Elias, como profeta, representante de Deus ali naquele momento, sendo capacitado por Deus e usado, e também de uma maneira ousada, a qual ele teve no seu ministério, ele convoca todo Israel, e principalmente a ênfase que ele dá
a ênfase que ele dá é: e os 400 profetas de Azera que comem da mesa de Jezabel. Observa que esses profetas eram sustentados pelo Estado. Né? Todos esses profetas eram sustentados pelo Estado. Então Elias ele convoca, Elias ele intima esses profetas para estar junto também. Então começa aí então essa situação, esse quadro que nós vamos estar observando, porque Elias dá a entender, claro que nós vamos ver no texto, que ele quer colocar à prova a Baal. Primeiro que ele já colocou, né, 3 anos que ele passou na casa lá da viúva lá em Sarepta, 3 anos, esses 3 anos que ele passou lá, não caiu uma gota de água do céu. Então ele já colocou a primeira prova a Baal. Baal já não manda chuva. Vai fazer 3 anos que Baal não manda chuva. Segundo, que não caiu também um orvalho do céu. Agora ele quer, mais uma vez, colocar Baal à prova para ver se é mesmo ou não. Jesus. Então é nesse momento que ele quer que todo o povo esteja junto para ver se Baal é mesmo aquilo que eles pensam que é ou não. Porque no coração do povo, essa situação aí da adoração a Baal é uma imaginação do coração do povo. Então, eles adoram a Baal na medida que eles imaginam que Baal porque Baal é o que manda a chuva, Baal é o que controla o céu, que controla a fertilidade da terra. Então é assim, Baal é o Deus. Então Elias ele vai colocar mais uma vez a prova. Pastor Luciano, dá abertura com o senhor comentasse sobre essa mulher Jezabel. Nós já sabemos que ela é filha de Etibaal. E também entendemos que ela é uma sacerdotisa de Baal. E ela tem esses seus profetas que profetizam segundo aquilo que eles bem querem que profetiza. Sobre esta mulher Jezabel, eu deixo aí a oportunidade para o senhor estar falando a respeito desta mulher. Meus amados irmãos, graça e paz, boa noite, bom dia, boa tarde. No momento ao qual você vai estar assistindo esse vídeo. E agradecer a Deus a vida do pastor Anderson, do pastor Wilson, do pastor Ariel. Amém. E de fato, pastor, a gente vai perceber que esta mulher, ela não é uma mulher qualquer. A gente vai perceber durante a história que essa mulher ela consegue manipular. E você vai perceber que essa mesma Jezabel aqui, tanto ela é manipuladora, consegue manipular, que acabe quando ele vai chegar-se a Nabote para poder pedir a vinha, você vai perceber que ele não conseguiu fazer nada, só que ela vai mexer os pauzinhos. Vocês vão perceber que essa mulher ela é manipuladora. Tanto é que ela consegue trabalhar com esse sentido de manipulação. Você vai perceber que na igreja, de uma das igrejas das 7 igrejas da Ásia Menor, em Apocalipse capítulo 2 e versículo 20, se não me falha a memória, até abrir rapidamente, capítulo 2, versículo 20, o texto bíblico vai falar assim, mas tenho contra ti que toleras aquela mulher Jezabel, que se diz profetiza, mas ensina e seduz os meus servos à fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Perceba que ela vai trazer agora, ela vai... João, o apóstolo João, recebendo uma revelação da parte do Senhor, ele vai fazer justamente essa menção concernente o tipo de ensinamento que essa mulher estava introduzindo. Até porque o espírito de Jezabel é um espírito que quer governar, que quer manipular. E nós vamos perceber, pastor
pastor Anderson, que desde os primórdios nós vamos perceber no livro de Deuteronômio, capítulo de número 16 e versículo 21, que todas as vezes que Israel se desviava, eles tentavam colocar do lado do altar de Deus uma imagem de escultura para poder o povo de Israel tanto servir a Deus e também servir a Baal ou a Zera. Então nós vamos perceber que essa mulher, ela consegue introduzir a idolatria dentro da igreja, e também na sua época, como ela foi esposa de Acabe, nós vamos perceber que também ela vai não só trazer essa sedução, e também introduzir o seu ensinamento, o seu culto religioso dentro do Reino do Norte, trazendo um ensinamento concernente à adoração a outros deuses. E nós vamos ver um pouco mais adiante que o que ela vai fazer é terrível. No texto de Deuteronômio 16, 21, como eu havia falado aqui, nós vamos prestar atenção que vai falar a seguinte coisa: Deus vai trazer uma proibição. Não plantarás para ti nenhuma azera, nem árvore junto ao altar do Eterno, teu Deus, que farás para ti. Versículo 22. Não levantará para ti um pilar, porque o Eterno teu Deus odeia. Então você vai perceber que em todo momento, esta mulher, ela vai estar querendo introduzir a adoração a outros deuses, mas junto do lado do altar do Senhor. É como se não tivesse aquele negócio, não tem nada a ver, eu posso fazer qualquer coisa, Então é um pouco complicado, meus amados irmãos. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de ensinamento que a Bíblia nos menciona aqui em Apocalipse 2:20. Uma mulher que sabe, uma profetisa, uma mulher que sabe, mas ensina a sedução aos seus servos, a fornicação e a comer de coisas sacrificadas aos ídolos. Amém. Irmãos, é interessante observarmos a maneira que ela procede. E ao ponto dela querer perseguir os profetas de Deus na época, além de perseguir, matarem os profetas de Deus. A mesma situação a qual Jesus ele vai repreender a essa igreja de Tiatira por causa desta mulher, que está na mesma procedência, na mesma situação, observa que a sedução aos servos, a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, é a mesma procedência, é as mesmas coisas. Isso na igreja agora. Então, nós precisamos de se atentar e observar para esse ponto. Tá? Quando nós olhamos para Elias, dessa convocação, sabendo dessa situação, quando Elias ele chega diante de todo o povo ali, que o povo está diante dele agora, ele vai indagar o povo com uma pergunta, dizendo: se o Senhor Jeová é Deus, segui-o. Se porém é Baal, é Deus, segui-o. Mas o povo não lhe respondeu nenhuma palavra. A pergunta é: por que o povo não respondeu nenhuma palavra? Ou seja, qual era a posição do povo naquele momento? Porque o povo estava cocheando entre dois pensamentos, entre os dois senhores. Confundido porque a sedução de Jezabel era tão grande, a maneira que ela procedia para com os seus profetas e os seus profetas para o povo, que acreditava que o Baal era o Deus, que acreditava que é ele que provê tudo. Pastor Wilson,
Fique à vontade para trazer um comentário a respeito disso. Meus irmãos, eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor, pastor Anderson, pastor Ariel, pastor Luciano, Amém. a vocês que estão nos acompanhando através desse canal, Deus abençoe. Meus irmãos, muito pertinente o assunto, a qual está sendo tratado, muito enfático aos nossos dias. Interessante, o que me chama a atenção sobre essa questão é exatamente quando nós temos um olhar mais aguçado a questão cultural da época, nós vamos ter aí argumentos sobre o ocorrido, né? Porque talvez nós lendo assim, nós imaginamos como que um povo que presenciou grandes manifestações de Deus, um povo que tinha um relato extraordinário dos feitos de Deus, povo que viram as manifestações de Deus tão enfático, e se curvar diante de Baal, diante de Azera, diante de Astarote e de várias outras divindades pagãs, né? Mas quando nós temos um olhar culturalmente da época, nós conseguimos entender. Então eu vou aqui, em poucas palavras, trazer alguns pontos dentro da cultura. Na época dos fatos, o povo tinha a ideia de deuses, de cada deus era especialista em certas áreas. Por exemplo, eles atribuíram a Deus, que o Deus criador dos céus e da terra, o seu Deus, o nosso Deus, o verdadeiro Deus, era apenas um Deus da libertação. Então, se alguém quisesse ser liberto de alguma coisa, deveria procurar a este Deus, prestar um culto, prestar um sacrifício, procurar a Deus só se caso precisasse de uma libertação. Se caso precisasse, fosse na questão da chuva, na questão do plantio, né? Porque Israel era um povo agropecuário, também pastoril. Então eles precisavam de quem? Quem era o Deus especialista na área? Baal. Então eles iam exatamente dentro dessa necessidade, eles iam procurar a Baal. Então isso, e com a ajuda dos reis em fazer isso, porque o rei era uma pessoa principal nessa questão, porque se o rei ele pendesse para esse lado, ele levaria todo o povo. E se ele não pendesse, ele aí puxaria o povo para o seu jeito. Então o rei foi lhe dado essa posição dentro dessa questão de liderança. E como é enfático aí que os reis cederam a isso, né? E começando lá com a sua ênfase com Salomão, mas nós vemos, se nós fazemos um bom apanhado, nós vemos que, por exemplo, Azera, ela foi introduzida em Israel na entrada do povo a Canaã, no dia de Josué. Então Azera era cultuada mais tranquilamente, mais aceitamente de que propriamente Baal. Então Azera tinha uma aceitação em massa em Israel desde a época da entrada. E aí, meus irmãos, culturalmente falando, este povo tinha essa tendência de procurar a Deus somente em caso de libertação. E procurar, por exemplo, se curvar diante de Baal quando necessitava da chuva. E era um povo agropecuário, então a chuva era exatamente a sua prioridade para o seu cultivo, para o seu pastoreio. E aí eles vão procurar aí a Baal equivocadamente, por não analisar o que o próprio Deus tinha decretado na sua palavra, que se o povo lhe obedecesse, ele lhe mandaria chuva e não faltaria nada. Mas por causa disso, da questão cultural da época, o povo vai tender para questões culturais, até porque todos os países vizinhos viviam dentro desse panorama cultural de deuses, de vários deuses, cada deus especialista em uma área, e isso Israel adotou também para si, já na entrada da terra, quando eles entraram na terra. Muitos reis combateram isto, tá? Mas nós vemos no livro dos reis, no livro das crônicas, que muitos reis bons, mas não tiraram os altos, e aí sucessivamente, que o povo sempre estava voltado para essa tendência cultural. Agora, surpreenda-se, nós hoje vivemos mais, os 100% que nós vivemos, não vivemos 100% de Bíblia.
nós vivemos aí 70 a 80% cultura, somente 20% de Bíblia. Meu Deus. Então, 80% do que nós vivemos, do que nós defendemos, não é originário da Bíblia, é originário da cultura. A cultura brasileira, o jeitinho brasileiro, nós vemos isso diariamente nas igrejas. Por exemplo, a época que o Brasil ele foi aí na época colonial, foi colonizado, então aquela cultura ela foi infiltrada dentro da igreja, e hoje nós vemos muitos pontos culturais da época aí que o Brasil foi colonizado dentro das igrejas. Então nós vemos 80% cultura e só 20% de Bíblia, tá? Então é tudo isso que eles viviam também naquela época. Aí nós vemos o desfecho com esses ocorridos aí drásticos, né? Pastoreal. Meus irmãos, eu também saúdo a todos aí com a paz do nosso Senhor Jesus, aos companheiros que estão aqui conosco. E nós estamos nesse assunto, e eu acho interessante que o profeta Elias, e Deus é tremendo, né? Porque primeiro na lição passada, ele vai direto a Acabe. Ali Deus estabelece hierarquia, ele respeita a hierarquia, então ele fala com Acabe, que é o líder maior do povo, que é o rei, o líder de todo aquele povo, que está à frente do povo, como mandatário daquele povo. Mas é interessante que quando o profeta Elias fala com Acabe, ele dá uma oportunidade a Acabe de Acabe mudar todo o quadro, mudar o cenário do que estava acontecendo. Ele dá a oportunidade de Acabe, Deus através de Elias, para que Acabe pudesse acabar com a idolatria, para que Acabe pudesse falar com o povo. Antes de Elias chegar no povo, ele chega em Acabe, para que Acabe entendesse o que Deus estava falando e ele chegasse ao povo. Isso não aconteceu. Quando Elias regressa, acontece aquilo que o pastor antes leu. Ele diz assim: és tu perturbador dos réus? Não, eu não. Mas você, porque você conhece os mandamentos do Senhor, mas você os deixou de lado. Quantos têm deixado os mandamentos do Senhor de lado? E colocado tantas coisas no lugar dos mandamentos do Senhor? E o que é que nós estamos trazendo aqui? A palavra de Deus, a exposição da palavra, para que você entenda que a palavra jamais pode ser deixada de lado, para colocar outros tipos de pensamento, outras formas de adoração no lugar, que ele mudou a forma de adoração, ele mudou a regra da adoração, ele mudou a dignidade de ser adorado, que era Deus. Deus era digno de ser adorado, mas ele roubou essa adoração do coração do povo para oferecer a Baal. E agora quando Elias vem, ele faz algo interessante, pastor Ana. Elias, ele não quer conversa com os profetas de Baal, ele quer um desafio com os profetas, mas ele quer o povo junto com ele. Por que ele chama o povo agora? Porque Acabe não chamou. Na oportunidade que Acabe teve de corrigir esse erro, de colocar o povo entre duas linhas de pensamento, que cochearam, que é o mesmo que capengar, né? Estavam capengando, sem saber para onde olhar, no que crer. Acabe teve essa oportunidade de colocar o povo de volta no caminho do Senhor, e ele não fez, como Asa fez. Asa foi lá e restaurou o altar. Asa foi lá e tirou os postes ídolos. A oportunidade que Deus estava dando para Acabe, através de Elias, na primeira conversa de Elias com Acabe, era essa, para ele fazer isso, mas ele não fez. Já que ele não fez, Elias vem novamente, Elias diz para ele: agora eu quero que você convoque o povo, os profetas de Baal, os profetas de Azera, e convoque o povo também. Só que os profetas de Baal, nós vamos se acertar, nós vamos conversar nós vamos conversar no Monte Carmelo. O negócio com vocês é um desafio. Eu não quero provar nada para vocês. Porque tem muita gente querendo provar as coisas para os profetas, para o pastor, para o pregador, para o obreiro, e o povo ele não alimenta, e com o povo ele não fala. Amados, que nós possamos falar mais com o povo,
Porque não é os profetas que estão coxando em dois pensamentos. Eles já tomaram a decisão deles. Os profetas já decidiram andar na mentira. Os profetas de Baal e de Azera decidiram andar no engano. Os profetas de Baal e de Azera, eles se venderam pelos banquetes de Jezabel. Mas o povo não tinha se vendido. O povo só estava perdido, sem saber no que acreditar. Sem saber se eles serviam a Baal ou serviam a Deus. Porque o mandatário deles, que era Acabe, os conduzia à adoração idólatra. Apoiava os falsos profetas e a visão de Jezabel, sua mulher. E agora eles ficam perdidos, porque não tem um profeta, tem profetas como Elias, mas nenhum havia se apresentado como Elias se apresentou, provando o contrário daquilo que eles acreditavam. E quando Elias se apresenta para provar o contrário daquilo que eles estavam acreditando, e algumas vezes acreditando e outras vezes não, Elias aparece até o povo, diz: até quando coxerei em dois pensamentos? E aí, quando ele convoca o povo, ele diz assim: chegai-vos a mim. E aí ele convoca o povo, o que ele faz? Ele vai reparar o altar do Senhor. E ao reparar o altar do Senhor, ele pega 12 pedras. E essas 12 pedras ele coloca no altar. Cada pedra representava uma tribo. Ali Elias já está querendo exemplificar para o povo que vocês, cada tribo daquela ali, deveria ter o coração voltado para Deus, como um altar onde a palavra de Deus deveria estar guardada no coração deles, mas não estava. Meu Deus. Aí quando Elias prepara esse altar, com as 12 pedras, se referindo às 12 tribos, manda colocar, ele manda colocar os cântaros de água, colocar a lenha. Ele pega ali os bezerros, né? Ele parte os bezerros, coloca sobre o altar. Elias faz algo interessante. Ele vai orar agora a Deus e oferece o manjar, né? Os manjares, aqui no versículo 36 do capítulo de número 18. E aí ele vai orar a Deus e ele diz: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Glória a Deus. Deus de Israel. Ele ora a Deus e chama pelos 3 ícones dos nomes pelos quais Deus se apresentava diante dos seus servos pouco antes desse acontecido. Ele se apresentou a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E aqui ele ora a Deus e ele diz: tu és o Deus da promessa. Tu és o Deus que cumpre a promessa. Tu és o Deus que deu a Jacó a oportunidade de ser chamado Israel. Até porque Deus nunca tirou o nome Jacó, Ele não mudou o nome. Ele acrescentou: agora será chamado Israel. Mas quando eles erravam, o povo errava, lá no livro do profeta Isaías, ele dizia: e tu, Jacó, e tu, Israel. Porque Deus sempre deu oportunidade do povo escolher se eles queriam ser Jacó, que anda pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios prazeres, ou Israel, que vai obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. E aqui nesta oração, ele traz na oração o nome do Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Israel. E quando ele ora aqui, que ele ora o nome do Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, o Deus da promessa, o Pai das nações. Aí o que ele diz aqui? O Deus que renova a promessa. Porque Deus renovou a promessa em Isaac, renovou a promessa em Jacó. E agora ele ora a Deus e diz assim: manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. E aí ele diz: e que o teu servo, que sou eu, teu servo, tenho feito, eu fiz conforme a tua palavra. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Elias não quer abrir mão da palavra. Elias está trabalhando dentro da palavra. Ele está fazendo uso da palavra. Para quê? Para mostrar para o povo que a palavra de Deus não caiu por terra. Que a palavra de Deus permanece. E é isso que nós temos que fazer, professor, pregador. Foque no povo. O povo precisa ter uma certeza, uma convicção
da fé que nós estamos ensinando eles a crerem, da palavra que nós estamos ensinando, que nós estamos pregando, porque nós estamos vivendo dias de homens que estão fazendo o oposto de Elias. Eles estão mais preocupados em impressionar o profeta. Eles estão mais preocupados em pregar para quem já prega, para ensinar para quem já ensina, e estão deixando o povo de lado. E Elias está trazendo o povo para a palavra, Elias está trazendo o povo para os princípios. Abraão, Isaac e Jacó. Foi assim que começou a história. E o Deus da história, é interessante que eles, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não era, Ele é o Deus de Abraão. Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Israel. E aí Elias diz: e eu, como teu servo, que tenho feito conforme a tua palavra, e que fiz todas estas coisas. Por quê? Porque estas coisas que Elias está fazendo, não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Meu querido, às vezes a vontade de Deus contraria os profetas de Baal, dos Baals da atualidade. Está assim de profetas de Baals por aí, está assim de profetas comendo na mesa da Jezabel, como bem disse o pastor Luciano ao nos anteceder aqui. Eu quero finalizar o comentário aqui. Jezabel é um título dado a uma mulher que não só viveu naquela época, mas viveu na época da igreja primitiva também. Porque é a mesma mulher? Não, mas são as características de Jezabel. As características da Jezabel, encontrada aqui no cenário de Elias, que é o auditório primário, que é o povo que viveu a experiência, também está nos dias do auditório secundário, que somos nós. As características dessa mulher estão por aí, desviando os profetas, levando os profetas ao erro, oferecendo aos profetas os banquetes para que ele não pregue mais a verdade, para que ele não ensine mais a verdade, para que ele não se importe com a necessidade do povo aprender, para que ele conduza o povo, nem que seja capingando do jeito que estava aqui na época de Elias, mas desde que eles amassageiem o ego do povo e não ensinem a realidade para o povo, não ensinam para o povo que tem que renunciar, porque aqui o que Elias está ensinando para o povo é que eles tinham que renunciar a Baal, eles tinham que renunciar a Azera para servir ao Deus de Israel. Eles tinham que abandonar aquelas práticas que eles haviam aprendido de adoração a Baal, de confiança em Baal e Azera, para confiar no único Deus, no Deus de Israel. Que nós sejamos líderes, ensinadores, pregadores, que atraem o povo para o aprendizado, e que nós possamos aplicar, assim como Elias, a palavra de Deus ao povo, mostrando ao povo quem é o nosso Deus e o que ele exige de nós. Porque o que Baal vai exigir do povo, pastor Anderson? Ele não fala. O que Azera vai exigir do povo? Ela não fala. O salmista diz nos Salmos: tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não pode apalpar. É mais fácil seguir a um Deus que não vai cobrar nada de nós, que não vai exigir nada de nós, do que servir ao Deus de Israel. Meu Deus. Mas é o Deus de Israel que tem sido a nossa provisão, que tem trazido a nossa provisão. É o Deus de Israel que tem nos feito promessa e que tem cumprido a promessa. Quando ele diz assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, ele está dizendo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel é o Deus que nós devemos servir, porque ele é o Deus que cuida, que promete, que cumpre, que zela. Ele é o nosso Deus. Glória a Deus. É isso que Elias está dizendo, pastor Anderson. Pastor Anderson, me permita, meus amados irmãos, aqui, eu observando aqui, pastores, você vai perceber, pastor El, que o que Elias está apresentando para o povo ali, para o povo, era princípio. Era um princípio. E o que Jezabel está fazendo, o que o texto de Apocalipse está mostrando, perceba que o que ela conseguiu deixar o povo dividido. Ela conseguiu deixar o povo dividido nos seus ensinamentos. O pastor Eliel foi bem feliz aqui, porque ele disse, você vai perceber o que seria esse ensinamento, essa sedução, essa fornicação, ou seja, prostituição, adultério e comida de coisas sacrificadas aos ídolos. É tudo aquilo que foge dos princípios da palavra de Deus. O que Elias está apresentando aqui é princípio. O mesmo Deus que foi com Abraão, com Isaac e com Israel,
é o mesmo que está aqui, só que vocês estão divididos. Importante observar uma situação dessa, trazendo aqui um pouco, recordando um pouquinho, quando eles tomam Baal por o Deus da providência, da agricultura, da fertilidade, da chuva, do sol, tudo isto, a gente observa o quê? Quando Baal, na crença deles, de maneira dessa, Baal, seguindo assim, trazendo esta, suprindo a necessidade deles, e quando Elias, ele convoca o povo, e Elias ele vai chamar o povo na responsabilidade também, e o povo fica calado, o povo não tem o que responder. Quando está presente, a gente observa alguns pontos nessa situação. Por quê? Porque você vê um reino praticamente próspero, você vê um reino na agricultura lá em alta, você vê um reino financeiramente estabilizado, politicamente estabilizado, não falta nada. Baal está provendo. Baal está fazendo. Mas quando entra em cena um profeta e profetiza e agora desafia a Baal, porque a afronta ali é diretamente a isto, a Baal. A forma de procedência a qual eles tinham é entender o quê? Que Baal, a adoração a Baal, o sacrifício a Baal. Para nós entender Baal, ele tinha a sua fisionomia, segundo eles, como uma cabeça de um touro, representando a agricultura. Tinha a Azera como a deusa da fertilidade, e a adoração a ela é a prostituição. Para você satisfazer a Azera, você tinha que se prostituir. Então, Acabe tinha Azera como a sua deusa, né? E Jezabel tinha Baal como seu Deus e as suas práticas de adoração. O povo está cocheando entre os dois, entre Baal e Deus. Quem agora? O povo fica em silêncio, porque o povo não sabe, por causa de tudo isto. Mas é interessante que quando Elias ele vai, traz o povo a responsabilidade, mostrando o caminho novamente para o povo, mostrando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Só que no versículo 21, ele traz uma expressão, pastor Wilson, ou melhor, no versículo 22, então disse Elias ao povo, eu sou o único remanescente dos profetas do Senhor Jeová. Ou seja, só restou eu, nessa expressão, só restou eu. O que o senhor tem a dizer? O que o senhor pode trazer um comentário a respeito disso? Porque se nós formos ver os textos, não... É interessante essa expressão que Elias usa tanto aqui, também no capítulo 19, versículo 10, ele também vai usar a mesma expressão quando ele já está fugindo de Jezabel, já lá na caverna, né? Que na verdade ele não queria morrer, porque como é que ele vai dizer para Deus que queria morrer e estava fugindo de Jezabel? Se ele quisesse morrer, não fugia de Jezabel. Vamos entrar. Então esse ponto de Elias aqui, essa expressão de Elias tem sido muito dogmatizada, né, e questionada, porque no capítulo 18, versículo 13, quando ele se encontra com o primeiro-ministro de Estado, né, vamos dizer assim, que seria aí o Obadias, e Obadias vai dizer para ele, no versículo 13, que ele tinha escondido 100 profetas. Então, Elias não estava só. Mas de todos os questionamentos que é feito sobre essa expressão de Elias, a mais aceita no meio teológico
é que essa expressão de Elias, eu sou o único remanescente dos profetas do Senhor, ele está dizendo que ele foi o único de todos os que tinha, daqueles que lhe foi apresentado, que depois o próprio Deus falou que tinha 7.000, ele foi o único que teve aí a oportunidade de chamar a atenção, de ser evidenciado, de levar o povo de volta, de levar o povo aos princípios, de ser exatamente o que deu cara a tapa dos todos os profetas. Mas perceba que essa expressão também gera alguns questionamentos, essa linha de interpretação, por mais que seja mais aceita, porque Elias não está fazendo por vontade própria. Se nós analisarmos desde o começo do capítulo 17, todos os passos de Elias, tudo o que Elias está fazendo, Elias não está fazendo pela vontade própria. Sempre é o Senhor que está usando Elias. Então, dentro dessa linha de interpretação, tem várias outras. A segunda mais aceita é que Elias não reconhecia os outros como profeta. Essa é a segunda linha também bem discutida, né? Mas nós vamos ficar aqui com a primeira, que seja esse o único que deu cara a tapa, mas tudo isso foi o Senhor que estava pedindo. Então todos os passos, nós analisarmos todos os passos de Elias, sempre foi o Senhor que estava mandando. Por mais que o Senhor mandou ele fazer mais alguma coisa que ele não fez. Tá? Então teve 3 coisas que o Senhor mandou para ele fazer e Elias não fez. Eu não vou falar aqui, né? Se vocês aí que depois que ter curiosidade, quiser saber aí, continue nos acompanhando aí através do canal, que nós talvez pararemos, né? Nós iremos falar, mas não hoje, né? Mas continue nos acompanhando através do canal, divulgue, tá? Para que mais pessoas venham a saber qual foram as 3 coisas que Deus pediu para Elias fazer e Elias não fez. Meu Deus. E aí fica a pergunta, mas Elias foi arrebatado mesmo não fazendo? Sim. Porque Deus pediu 3 coisas para ele fazer e ele não fez não. A Bíblia não mostra ele fazendo. Mostra outras pessoas fazendo depois, mas não ele. Não ele. Então, quais são essas coisas? Então, aí está aí esses 2 pontos aí, tá? E sabendo que tudo que Elias fez, sempre foi Deus que estava mandando. Tudo que Elias fez, o que está relatado aqui, sempre foi Deus que estava mandando. Quando ele estava em cima do monte, lá que os soldados foram lá, no terceiro grupo de soldados de 50, Deus falou através do anjo, Elias, pode descer e pode ir com esses. Sempre Deus está sendo evidente. Tá? Elias não fez nada por conta própria. Tá? E quantas coisas hoje nós queremos fazer por conta própria, né? Meu Deus. Sem a direção de Deus. Sem a direção de Deus. Sem Deus mandar. E o pior é fazendo, dizendo que foi Deus que está mandando. Sem Deus mandar fazer nada. Então, isso é um perigo, né? Perigosíssimo. Porque tudo que eu faço, se Deus não estiver participando... E é interessante nós continuarmos aqui na nossa exposição, é que Elias ele fez uma proposta nesse desafio, que o Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como Deus. E nessa proposta havia um segmento que ele exigiu: levantar o altar e trazer 2 novilhos, touro, né, para o sacrifício. Primeiro os profetas de Baal, e depois eu irei sacrificar o meu e oferecer ao Senhor, o meu Deus. E vós sacrificai aos vossos deuses. Então, é interessante. E o povo ouvindo isso, esse desafio, essa proposta, e essa ordem a ser seguida, o povo observou e todo o povo diz assim, e respondendo disse, boa é. Então, nessa proposta que foi feita e o povo necessitado de algo novo, então, observamos que o versículo 26 vai dizer, e tomaram eles o novilho que lhes fora dado, e prepararam-no, e invocaram o nome de Baal. É interessante
que quando nós olhamos, que a Bíblia vai dizer assim: invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-lhe. A Bíblia é clara em dizer: porém não houve voz, pastor Leal, como o senhor falou a respeito lá do livro de Salmos, nem houve quem lhe respondesse, saltitando rodeava o altar que se tinha feito. O versículo 29 diz assim: tendo passado o meio-dia, em devânios vaticinaram até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, não houve quem lhe respondesse e nem lhes atendesse. Aí então entra Elias novamente, que Elias diz assim: chega, basta. Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Então, agora, nesse exato momento, o profeta de Deus se levanta e diz: chegai-vos a mim. Por quê? O posicionamento do profeta, neste momento, chama a atenção do povo para, não só para si, mas agora, porque Deus vai entrar em cena. Deus agora vai mostrar sua maravilha. Como antigamente, como abriu o Mar Vermelho, como cuidou do povo lá no deserto. Agora, vai passar-se tempos que Deus não realizava uma maravilha desta. Agora Deus vai mostrar novamente uma maravilha, algo extraordinário para o povo, principalmente para aquela geração que não viu aquilo que Deus opera lá atrás. Vai ver do céu descer fogo, então chegai-vos a mim. É uma convocação, não apenas o profeta dizendo, mas Deus dizendo: chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. Ou seja, Elias está direcionando ao povo e não ao profeta, não ao rei, não a Jezabel, ao povo: chegai-vos a mim, porque eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e sou o Deus de Jacó. Então, por quê? Elias representando Deus na terra, como profeta de Deus ali. Então é Deus que está dizendo: ô povo, chegai-vos a mim agora, eu vou lhes mostrar quem é e quem não é. Pastor Leal. Então, eu queria trazer um detalhe, precisamente também, em cima, pegando uma carona que o pastor Wilson falou, que Elias estava ali fazendo a vontade de Deus, sendo conduzido por Deus. Eu acho interessante esse versículo aqui, quando ele convida o povo no versículo 30, no 31, olha o que ele diz: e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. O que é que Deus está querendo aqui, através de Elias? Qual é a proposta de Deus, na realidade? Já que Elias propôs um desafio, Deus, nesta ocasião do desafio, Deus ele vai trazer uma proposta também. Qual é a proposta de Deus? Conduzir o povo ao princípio, que foi mencionado aqui, que o pastor Luciano também reforçou. Por quê? Quando ele diz assim, veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Ele pega as 12 pedras, que representam os filhos de Jacó. Este mesmo Jacó ouviu Deus falar: Israel será o teu nome. O que tem de princípio aqui? Deus está dizendo: eu vos dei o nome. Vocês só são Israel porque eu vos nomeei. Meu Deus. Então Deus não somente gerou, mas Deus também nomeou. E aqui, quando Elias ele vai clamar a Deus, ele diz: Deus de Abraão. Quem que deu o nome de Abraão, se ele chamava Abraão? Deus. Deus de Isaac. Quem que disse que ele chamaria Isaac? Deus. Deus de Israel. Quem disse para Jacó que ele chamaria Israel? Deus. Então o que Deus está dizendo? Eu quero o princípio. Meu Deus. Eu quero que vocês voltem para o princípio. Eu quero que vocês me reconheçam como aquele que vos nomeou. Porque vocês só são alguma coisa por causa de mim. É isso que Deus está querendo que eles entendam. Vocês só chegaram a ser Israel através de mim. Forte. É isso que Deus está querendo que eles entendam. Baal não gerou ninguém. Baal não nomeou ninguém. Portanto, Baal não é digno de honra, Baal não é digno de adoração e de reconhecimento.
Mas Deus. o Deus de Israel é digno de ser reconhecido, adorado, reverenciado por eles, porque Deus, além de gerar, nomeou a Israel. Deus foi quem deu o nome a cada um desses personagens. Deus foi quem mudou de Abrão para Abraão. Deus foi quem deu o nome a Isaac. Deus disse: chamará Isaac. Deus foi quem disse: não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel. Então qual é o princípio estabelecido aqui? Eu vos nomeei. Eu vos nomeei. É isso que Deus está dizendo. É esse detalhe que eu queria trazer aqui. Amém? Interessante, meus queridos. Interessante, pastor Uriel. Só para concluir aqui, juntamente pegando a carona aqui na fala do pastor Uriel, no versículo 29, pastor Antes, que o senhor mencionou, Elias vai exatamente esperar para o sacrifício da tarde. Meu Deus. Meu Deus. Dentro do princípio, pastor Uriel. Dentro do princípio de Levítico, do sacrifício da tarde. Meu Deus. Às 15 horas. Lá em Jerusalém, o sacerdote está no templo oferecendo o sacrifício da tarde. Meu Deus. Lá em Jerusalém, o Cordeiro de Deus foi sacrificado, morreu às 3 horas da tarde. Meu Desde o Deus. princípio. É interessante porque a Bíblia é clara em dizer: Elias foi pontual no horário do sacrifício da tarde. Ele esperou no horário, no tempo certo. Para não fugir do princípio. Meu Deus. Tudo dentro do princípio. E um detalhe, hein? Pastorial, pegando a carona do pastorial aqui, tá todo mundo pegando carona aqui, meu amigo. O negócio vai fluindo. Vai fluindo. Deus deu uma identidade para eles, pastor. Deus deu uma identidade para o povo. Então, quando Deus falou assim: esse será o teu nome, Deus deu uma identidade. O povo de Israel não tinha uma identidade. E agora Deus está reforçando: eu te dei uma identidade. E abrindo aspas aqui. Você tem identidade? Fechando aspas. Meu Deus. Só para finalizar essa pequena parte aqui, comentário como nós vimos, que por mais que o reino estava dividido, mas o altar não estava dividido. O altar mesmo. Meu Deus. O reino pode ser que estava, mas Elias a pegar as 12 pedras ali e invocar o nome de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Ou seja, Israel, é mostrando a unidade. Meu Deus. Diante de Deus, que ele não tem, diante de Deus não tem divisão. No homem pode até ter, no reino até tem, mas diante do altar não tem divisão. Meu Deus. A divisão era apenas política. Apenas política. Bom, passando desse ponto, como nós estamos observando, Deus respondeu com fogo. Deus respondeu com fogo. Interessante que o povo reconheceu o Deus de Israel, né? O povo reconheceu o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque caiu o fogo do céu, né? E diz a Bíblia que o povo então se prostrou em terra, e dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Né? É interessante que alguém bateu um tamborim dizendo essa mesma canção. Né? Porque reconhecendo que só o Senhor mesmo é Deus, porque respondeu com fogo. Irmãos, algo mais? Quiserem comentar? À vontade, se quiser. Pode. Meu Deus do céu. Tem bastante ponto para nós comentarmos, mas aí esse para uma próxima, né, não fica muito longo, né? Meu Deus, aqui nós temos assunto, nós vamos entrar em assunto aqui, aí um comentário do pastor Luciano, aí já lembro de um ponto, pastor Uriel, pastor Andos, e aí nós vamos longe, né? Então, glória a Deus por isso. Irmãos, dentro mais, a lição tem mais algo mais a respeito, depois que Elias, depois que viu todo esse avivamento, presenciou todo esse avivamento, que o fogo caiu e o povo reconheceu Deus, né? Elias parece que ele fica meio deprimido, porque a Bíblia vai dizer que depois todo o povo, cada um voltou para sua casa, cada um voltou para sua casa. E Elias, Deus respondeu com fogo, o povo reconheceu que só o Senhor é Deus, realmente.
né? Aí Elias, ele parece que ele está avivado, até chegar um mensageiro. E o mensageiro chegou trazendo uma mensagem de Jezabel para Elias. E Elias, então, ele bota o pé para fugir. E entra na mesma situação que o pastor Wilson falou. Porque Elias foge, entra numa caverna, e ele fala depois para Deus que só eu fiquei. Né? Antes da caverna ele passa ele se esconde na caverna, depois ele se deita ali debaixo de um zimbro, né? Está ali debaixo de um zimbro, Fez a morte. pede a morte. É interessante nós observar aqui que ele não quis se matar, tá? Há uma grande diferença. Ele pede para si a morte. A morte, né? É. Ou ele queria cafuné. Ou Elias queria cafuné. Pode ser que queria um cafuné. E Deus não sabe fazer cafuné. Queridos, Deus não sabe fazer cafuné, tá? Então, se você... eu não vou fazer mais a obra de Deus, porque na verdade você está falando isso porque quer um cafuné, Deus vai falar, tá bom, então pode, vai, que eu estou preparando outro para colocar no seu lugar. Deus não sabe fazer cafuné, não. Isso é verdade. Então é interessante todo esse quadro agora de Elias. A gente entra agora num estágio agora diferente daquilo que era uma situação que ele viu um avivamento. Agora ele está só e sente deprimido, pede a morte, né? Que eu não sou melhor do que os meus pais. Que o Senhor me diz para nós finalizar aqui, irmãos, que o tempo está... Elias, ele, nesse aspecto aí, um grande homem de Deus, um profeta extraordinário da parte de Deus, já disse por Deus, mas Elias, ele fez como muita gente pensa nos dias de hoje, né? Ele realmente achava na mente dele, na cabeça dele, que o Espírito Santo teve sobre ele, mas nesse momento aí ele achou que ele precisava saber que ele era substituível, mas ele achou que realmente só tinha ele, né? Ele achou que não tinha mais ninguém semelhante a ele. E aí Deus surpreende ele. Deus diz para ele assim: vai ter mais 7.000 iguais a você. 7.000 iguais a você. Essa passagem é semelhante a quando Jesus entra no barco, no capítulo 4 de Marcos. A Bíblia diz, e havia outros barquinhos, mas ele entrou no barco dos discípulos. Só que se os discípulos fizessem qualquer tipo de gracinha, está assim de barquinho para ele entrar. Meu Deus. Então a gente tem que entender que você pode ser um homem de Deus, você pode ser um professor, um pregador, um pastor, mas você não é substituível. Tem muita gente boa, tem muito homem de Deus aí. Glória a Deus. Então valorize esse ministério que Deus te deu, essa posição que Deus te colocou, honre ao Senhor, glorifique a Deus e faz a obra de Deus com amor, faz a obra de Deus com dedicação, faz a obra de Deus com alegria, porque no dia que você achar que você está no dói demais, e como o pastor Wilson falou que você precisa de uma passada de mão na cabeça, diz, então vou mandar um redemoinho aí e já tem um outro para substituir o seu lugar. Porque a obra de Deus não vai parar nem por causa de mim, nem por causa de você, assim como ela não parou por causa de Elias. E como o pastor Wilson falou, que o Elias não fez o que Deus mandou ele fazer, outro veio e fez no lugar dele. Então faça a obra de Deus, que nós não fazermos, outros vão fazer no nosso lugar. Graças a Deus. Amém, irmãos? Pastor Luciano, pastor Wilson. Bom, quero agradecer aos irmãos e irmãs que têm nos assistido até agora. Tá? Eu creio que sirva de grande ajuda a ele, para que você possa estar dando a sua aula, possa acrescentar um pouco a mais, né? A Bíblia, ela é tremenda, é inesgotável, né? Mas que Deus possa nos abençoar. Na próxima aula eu creio que terá mais um pouquinho, então esteja conosco também na próxima aula. Amém? Deus em Cristo possa nos abençoar, em nome de Jesus. A paz do Senhor.
Paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar seu like, hein? Se inscreva no canal. Se inscreva aí, deixa seu like, nos ajuda aí. Faz os comentários aí, faz suas perguntas, que nós estamos aí a prontidão para responder. Bem?